Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade, ao estudo, à meditação da palavra, para o nosso crescimento. Não é para o crescimento do irmão da direita, não é para o crescimento do irmão da esquerda, é para o nosso crescimento. Amém? Então nós vamos continuar aqui o Salmo 1. Na quinta-feira passada, nós ficamos ali apenas com o versículo 1, não foi isso? Quem se recorda? Amém? Irmãos, se tem uma coisa gostosa, é aprender a palavra de Deus, é estudar, é meditar, e além disso, poder colocar em prática. Tá bom? Então nós vamos meditar hoje, na continuidade, no livro de Salmos, primeiro, o versículo 2 a seguir, Vamos meditar no versículo 2 e também no versículo 3. Se o tempo nos permitir, nós vamos findar o livro, que é este salmo no dia de hoje. Salmo 1, versículo 2, diz assim: Antes, tenha o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e também de noite. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e também de noite. Nós temos a lei do Senhor guardada na calma do nosso coração? Sim ou não? Qual é a primeira lei do Senhor? Quem pode dizer? Então, quero te convidar, abra sua Bíblia ao livro de Êxodo, capítulo de número 20. Vamos começar primeiramente com os mandamentos, porque eu tenho os mandamentos e eu tenho as leis, a qual nos é cabíveis, não somente a lei do Senhor em obediência, mas também a necessidade de obedecermos a lei terrena. Porque se eu desobedeço alguma autoridade, eu também estou desobedecendo a Deus. Então vamos observar, primeiramente, os mandamentos da lei do Senhor. Êxodo capítulo 20, os irmãos acharam? Está escrito assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Já vamos dar uma pregada aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma ordenança. A nossa adoração é exclusiva ao Senhor nosso Deus. Não haverá outro Deus. Você não vai clamar a outro Deus que não seja o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra.
o Deus de Abraão, de Isaac e também o Deus de Jacó. Amém? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo na terra. Então vocês estão vendo que ali o salmista, ele fala para que nós tenhamos o prazer na lei do Senhor. E na sua lei, no seu mandamento, nos seus estatutos, nós devemos meditar de dia e também para quê, irmãos? Para que isso fique gravado, verdadeiramente na tábua dos nossos corações. E que possamos o quê? Colocar em prática. E que possamos o quê também? Quando observarmos, vermos que no nosso meio tem alguém cometendo prática que não é agradável a Deus, eu vou ter o que, irmão José? Eu vou ter conhecimento e autoridade para poder fazer o quê? Para repreender aquele irmão, aquela irmã, e aplicar na vida dele, na vida dela, diaconizar aí o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Porque, irmãos, nós temos que seguir, buscar e observar o que está descrito no quê? No livro sagrado que nós seguimos. E veja bem, tem coisas que a gente começa a olhar na Bíblia e fala: poxa, mas eu tenho 10 anos, 20 anos de caminhada e eu não tinha visto isso ainda. Amém? Não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus. É preciso que eu guarde meus mandamentos, Irmão, quando nós olhamos para este versículo de número 5, esse versículo de número 5, ele nos faz voltar lá no livro de Salmos, mas no Salmo de número 115, que é onde diz, tem olhos, quem sabe decoram dele, tem boca, ouvido tem, garganta tem, mas não sai som algum da sua boca, pé tem, mas não caminha, mão tem, mas não apalpa, e se torna semelhante àqueles que os fazem, àqueles que o adoram. Quantas são as pessoas, irmãos, que estão, pastor Luiz, como uma estátua? Uma estátua. Qual é a função da estátua, irmão Zé? Enfeite, não é isso? Um vaso. Qual é a função do vaso? Enfeite. Então tem muitas pessoas que estão nessa situação. Por quê? Porque não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. Por quê? Porque despreza o ensinamento da palavra do Senhor. Irmão, se eu começar, olha o que o salmista fala, como nós comentamos bastante do versículo 1 do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Por que de dia e de noite, irmãos? Porque se eu não andar, irmão José, em observância, eu vou vacilar durante o dia.
eu vou vacilar durante a noite. Isso quer dizer, eu vou cometer pecado, eu vou cometer erro. E muitas das vezes, irmãos, eu não vou dando importância para aquilo, pastor Luiz, e aquilo começa a se tornar uma rotina na minha vida, diaconisa, ao ponto que aquilo ali, irmão José, é uma coisa normal. Já é normal. E quando eu olho para a palavra do Senhor, né, eu vou achar a palavra do Senhor anormal sobre a minha vida. Por isso que, o versículo 5 já fala, não te encurvará a elas, nem as servirás. Por quê? Porque como o salmista descreve, lá no Salmo 115, você vai ser igual a ela. Não vai ver, tem olhos, mas você não vai ver. Você tem ouvido, mas você não vai enxergar. Você vai servir apenas como um enfeite. E quando a afronta vier sobre a sua vida, você não vai ter força para poder se colocar de pé. Vamos continuar. Você está vendo como que um versículo, ele não é apenas um único versículo. Eu preciso, como está falando, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para que eu não venha cometer erros, sendo conhecedor da palavra. Quantos são, irmão José, aqueles que até têm a Bíblia de uma maneira decorada na sua vida, mas não aplica ela? Como está escrito no livro de Tiago, não adianta você ser ouvinte e não praticar aquilo que você ouviu. Não adianta você ler e não praticar aquilo que você está lendo. Versículo de número 6. Perdão, versículo número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente aquele que tomar o seu nome em... O que é tomar o nome de Deus em vão? O que é tomar o nome do Senhor em vão? Quem sabe me dizer? Deixa eu ver. À toa. Sem reverência, chamar por chamar, força do hábito. E quantas vezes a gente comete isso por quê? Quantas vezes, E daí, irmãos, quando há a verdadeira necessidade, a gente não aplica a nossa necessidade ao Senhor. A gente não dobra os nossos joelhos, para poder chamar a atenção dele e contar para ele aquilo que está me afligindo, aquilo que está me atrapalhando, aquilo que está desfazendo o meu dia a dia. Irmãos, Deus, Ele nos colocou nessa terra para sofrer. Existe uma promessa, não existe? Existe uma promessa. No Salmo 1 existe uma promessa, Nós já vamos falar dela lá. Amém? Olha só, lembra-te do dia do sábado. O dia do sábado virou churrasco. É o dia do churrasco. É o dia de a gente entrar na condição. Mas, pastor, aí já está falando para o judeu, Ou às vezes você vai querer falar para mim assim, não, pastor, mas
Quem guarda o sábado são os adventistas. Eu não sou adventista, pastor. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, pastor. Eu não sou adventista. E nós somos cristãos, né? O próprio Cristo, ele foi advertido ali uma vez, né? Porque ele estava trabalhando no sábado. E o que é que Cristo respondeu? O meu Pai que está no céu trabalha até agora. Quando o texto aqui, essa ordenança, né, para lembrar no dia do sábado e santificar, é para que eu possa, irmãos, porque o que a Bíblia nos fala acerca da criação do mundo? Em quantos dias Deus criou o mundo? Quem lembra? Então, quando a Bíblia está falando aqui para que eu lembre do dia do sábado, é para que eu lembre que, olha, no sábado, Deus, né? Eu costumo dizer, irmãos, que ele ainda trabalhou meio período no sábado. Porque se você for lá pegar o texto, você vai ver o seguinte, né? No sétimo dia, viu Deus que tudo era muito bom e descansou da sua obra, descansou da tua criação. Ele precisa de descansar? Precisa de sair de férias? Imagina se Deus saísse de férias, irmão Zé. Imagina, diaconisa, se Deus tirasse 30 dias de férias. Mas Ele está dando uma ordenança para mim, para você, que é para nós descansar. Sabe quando você está fazendo um serviço, né? Hoje eu me peguei num desses que eu falei, fica aí, né? Amanhã você está certo. Por quê? Porque quando você está muito fadigado, você não consegue, irmão José, ver a solução. Quando nós estamos muito cansados, a gente entra, pastor Luiz, naquele negócio de piloto automático, né? Você só quer ir, não, tem que ir. Não, para, amor. Toma fôlego. Descansa. Olha que o versículo abaixo vai falar, o versículo 9. 6 dias você vai trabalhar. 6 dias. Não está bom? Você produzir por 6 dias. Mas, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, toda a sua obrigação, sabe? Tudo, você vai fazer tudo. Em 6 dias você tem que fazer toda a sua obrigação. Mas no sétimo, diz o versículo 10, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Irmãos, se Deus abençoou o sábado, santificou o sábado, Ele nos deu 6 dias para trabalhar. Às vezes a gente trabalha 10, 12, né? Porque a gente acaba fazendo hora extra, não é verdade? Entendeu?
Você fala, poxa vida, principalmente aqueles que trabalham por conta, né? Rapaz, não deu para acabar, vou ter que dar uma esticadinha aqui, vou até 7, 8, 9 horas da noite. E você já percebeu uma coisa, irmão José? Que se você tivesse largado ele para fazer no outro dia, ia render do mesmo jeito? Não é assim, pastor Luiz? Pegando aqui os irmãos que trabalham por conta, né? Eu vou adiantar aqui porque amanhã eu estou mais adiantado. Você já percebeu que no outro dia você chega e você não consegue produzir mais do que você ia produzir mesmo? E se você tivesse largado aquilo para trás, você tinha feito, tinha sobrado tempo. Por quê, irmãos? Existe tempo para todas as coisas. E existe um tempo para o nosso corpo descansar. Existe um tempo, né, para você poder ficar na sua casa, com a sua família. Antes, não. Existe um tempo que eu vou tirar exclusivamente para o meu Deus. Sabe quando a Bíblia fala que Deus ele busca os verdadeiros adoradores? Quem já leu esse versículo? Que versículo é esse? Quem conhece o versículo? Eis que eu busco os verdadeiros, aquele que me adora em espírito e também em verdade. Irmão, quando nós não meditamos na palavra, como é o nosso texto áureo, né? Que no Salmo 1, versículo 2, quando nós não meditamos na palavra, a gente começa a fazer o que, irmão José? A gente começa a atropelar tudo na nossa vida. Se eu pego lá, né, o livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós estamos hoje, irmãos, é o tempo de aprender. Por quê? Para não continuar errando. Por quê? Para eu não continuar, pastor Luiz, né? Invertendo a situação. Qual é a situação? Querendo correr atrás da bênção. O que a Bíblia diz? É nós que vamos correr atrás da bênção? Ou é a bênção que correrá atrás de nós? Só que a gente fica querendo correr atrás da bênção, vamos dizer. Eu vou. Não. Faça. Plante. Espere. Seja paciente. Seja temente a Deus. Adianta eu falar, Deus abre porta onde não tem porta, e eu fico desesperado, vamos dizer, porque eu não vejo nenhuma regalia para poder passar. Tempo para todas as coisas. Hoje eu não fiz nenhum serviço. E agora? Irmãos, a Bíblia fala que se Deus ele cuida dos animais, quanto mais de mim que você, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você acha que Ele vai te deixar desamparado? Irmãos, observe uma coisa. Até mesmo aquelas pessoas que estão ali, né? Lançadas na rua, vivendo em situação de rua, eles têm o alimento de cada dia. Sabe por quê, irmãos? Porque é promessa de Deus. Sabia disso? E eis que vos darei um pão a cada dia.
Só que às vezes eu quero juntar o pão para a semana inteira. O que acontece? Você vai lá na padaria, certo? Né? Você em casa, você é mulher, come 2 pãozinhos por dia. Você vai na padaria e compra 10. No outro dia você come. No terceiro dia, dependendo da padaria, ainda você come. E no quarto dia aquele pão já está. O que você vai fazer com aquele pão? Muitas das vezes, né, a pessoa se perde. Ou às vezes ele está bolorado. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer ter uma abundância e eu não uso ela. Eu vou ter uma abundância para ficar guardada, ela vai se estragar. Ela vai se estragar. Vamos continuar aqui. Versículo 12. Honra teu pai e a tua, para que se prolongue seus dias, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. Está difícil a gente ver isso nos nossos dias de hoje, não é verdade? Mas por que está difícil? A culpa é de quem, se a gente for procurar algum culpado? Por que não se tem mais, um respeito, um cuidado? Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Quantos são os filhos que tratam os pais com desonra? Quantos são as filhas que agridem a mãe? Quantos são os filhos que agridem a mãe, agridem o pai, desrespeitam, desobedecem? Não é verdade? Quantas mães, por questão da desobediência do filho, por questão da desobediência da filha, sepultou seu filho, sepultou sua filha na mocidade, na adolescência? Quantos são aqueles que, por não andarem ouvidos aos seus pais, estão, nas drogas, na prostituição, no cárcere? Por quê? Porque não tem aceitado nem o ensinamento, nem a repreensão dos pais. E se tem uma coisa, irmãos, é quando a mãe vira para o filho e fala: olha, cuidado, não faça, vai dar ruim. E o filho desobedece. O que acontece? Dá ruim. Mas por quê, irmãos? A mãe não está falando porque ela quer o mal, ela está falando pelo contrário, porque quer o bem. Aí nós não damos ouvidos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que é do teu próximo.
E quando, irmãos, nós entramos neste estatuto, não dirás falso testemunho do seu irmão. Irmãos, quantos são, né? Como a gente diz, muitas das vezes, né, pastor Luiz? A gente, por não se policiar, irmão José, daqui a pouco nós estamos entrando numa contenda contra o próximo, falando das atitudes, apontando, muitas das vezes até julgando. Então, por isso que temos que observar. Por isso que temos que observar, né, a lei do Senhor, para poder falar: opa, eu estou em desobediência com a lei do Senhor, eu estou em desobediência com os mandamentos do Senhor, eu estou em desobediência com o estatuto da lei do Senhor, eu não estou obedecendo aquilo que rege o Espírito Santo sobre a minha vida, eu não estou obedecendo a ordenança de Jesus sobre a minha vida. Então eu preciso parar, me corrigir e me colocar diante dos estatutos do Senhor. Eu mesmo me autocorrigir. Não precisa, irmão José, alguém chegar e falar assim: olha, José, né? Você sabe que isso está errado. A Bíblia, que é o nosso manual, ela aponta que isso é um erro diante de Deus. Mas se eu não tenho conhecimento da palavra do Senhor, como que eu vou saber se está certo ou se está errado? Se Deus aprova ou se Deus desaprova? Por isso que eu devo estar meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para não haver brecha, para poder haver entendimento, para poder haver compreensão e para poder haver o que? Intimidade minha para com Deus. Como que está a sua intimidade com o Espírito Santo? Como que está a sua intimidade com Deus? A sua intimidade com Emanuel? Como é que está? Isso é só você que pode responder para você mesmo. Eu não sei, irmão José, da sua intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, mas cada um de vocês sabe, e cada um de nós sabemos também se nos está faltando intimidade com a Trindade. Cada um de nós também sabemos aonde nós estamos errando, aonde nós não estamos obedecendo, aonde nós não estamos buscando e querendo que Deus age na nossa vida, querendo que Deus haja ao nosso favor, querendo que Deus, né, Ele abre as portas, as comportas do céu e derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Não, irmão, isso só vai acontecer quando nós passarmos a buscar mais a palavra do Senhor, buscar mais o entendimento, buscar mais a compreensão, se encher mais do amor de Deus. Poder, né, ter autoridade da palavra do Senhor. Porque quando eu me torno um cristão, como eu disse, eu não sou apenas um esquenta-banco. É bonito, né, no culto, quando nós cantamos, né, aquele louvor, né, soldados somos de Jesus. Mas que soldado é você? Você é aquele soldado de frente de batalha? Ou você é o soldado lá
na retaguarda, que fica até com medo de olhar, né, para o lado de fora. Aí, irmãos, vamos voltar lá para o Salmo 1. Olha o que vai falar o versículo 3. Vocês viram como que, quando eu começo a dividir a minha leitura, vocês perceberam quanto mais dinâmica ela me traz? Na quinta-feira passada nós ficamos cerca de 45 minutos em cima de um único versículo. Mas, irmãos, entendam, eu preciso meditar na lei do Senhor, certo? Então, começa a ter uma precisão mais na leitura, principalmente nos livros que nos traz, um despertamento para os nossos erros, para as nossas correções. Olha lá a promessa, versículo 3 do Salmo 1. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, e o que? Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo, Tudo é tudo. Irmão, se você montar uma barraquinha de paçoca, você vai ser a pessoa que mais vai vender paçoca. É tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer vai sair do papel, vai sair, Quantos são aqueles, irmãos, que rabiscam, faz projeto, e o projeto vive engavetado. Tem sonho que conquista, mas não conquista, porque não é próspero e não tem liberado a prosperidade sobre a sua vida. Porque a prosperidade, irmão, sobre a minha vida, eu libero ela. De que maneira? Lá no versículo 2. Como que eu vou liberar a prosperidade na minha vida? Versículo 2, versículo 1 está te ensinando. Você está vendo a importância de eu fazer uma leitura de meditação, uma leitura mais aberta, uma leitura mais explanada? Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhas não caem, e tudo quanto fizer. Irmão, quem andou diante dos ribeiros? As folhas não caem. Por quê? Porque tem água. Não seca. Por quê? Porque tem água. É bem disposto. Por quê? Porque tem água. E qual é a nossa água? Para a gente poder ficar vistoso o ano inteiro. Jesus. O que ele fala? Eu sou a água da então eu tenho que estar plantado diante de quem? Diante de Jesus. Para que eu seja vistoso, para que eu não venha cair, para que eu não venha perecer. E no momento certo, na estação própria, você vai começar a ver os frutos. Mas
você aprendeu o processo. E quando eu aprendo o processo, aí eu começo a ser abençoado. Né? Aí eu começo a ser abençoado. Aonde a minha mão coloca a bênção, aonde eu vou com meus pés a bênção, aonde eu chego, a bênção chega junto comigo. Olha o que vai falar o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmãos, eu não vou nem entrar no aspecto aqui do ímpio, né? Que eu acredito que na quinta-feira passada ficou bem explicativo, não é verdade? Né? Mas só para poder refrescar sua memória, tá? O ímpio não é aquele que não conhece a palavra do Senhor, é aquele que conhece e não a pratica. É aquele que conhece, porém a despreza. É aquele que conhece, porém ele zomba. Como nós falamos, né? São os escarnecedores. Irmãos, e assim, né? Basicamente em 2 dias para a gente conseguir ler um salmo. Deixa eu perguntar para os irmãos: está tendo mais clareza para os irmãos ou não? Está tendo um despertamento maior para os irmãos ou não? Né? Porque é isso, irmãos. E quando nós começamos a entender, nós começamos a atrair mais ainda as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E pode ficar tranquilo e sossegado. A porta que não abriu ontem, não abriu hoje, você pode ter certeza que amanhã ela vai abrir. Quando eu começar a colocar em prática, quando eu parar de reclamar, de murmurar, Deus vai abrir. Ele vai abrir a porta de uma maneira tão grande que você vai precisar de chamar ajuda. Falou, me ajuda aqui, porque senão eu não consigo acabar esse serviço aqui e eu já tenho que ir lá pegar o outro. Como foi a pesca maravilhosa? Pedro, vem cá, me ajuda, porque se eu botar esses peixes no meu barco aqui, tudo eu vou afundar. Irmãos, quando a bênção começa a chegar na nossa vida, como eu disse, não é para mim guardar ela só para mim, não. Até mesmo porque, irmão José, eu não vou conseguir arrastar sozinho aquela bênção. Mas eu tenho que chamar os outros à minha volta e repartir as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. As bênçãos do Senhor, irmãos, elas são para poder ser compartilhadas. E detalhe, quanto mais você compartilha da bênção do Senhor, mais o Senhor te abençoa. Quanto mais eu tenho entendimento da palavra do Senhor, mais tenho entendimento, né? Com mais entendimento, eu consigo ir mais longe na minha fé. Verdadeiramente alcançar o
no objetivo, que é o quê? Os céus, a morada eterna. E tem uma outra promessa da Bíblia, que diz que sobre a vida do justo haverá abundância. Sobre a vida do justo haverá abundância. Sobre a vida do fiel. Porque a promessa dele que diz que ele abrirá a janela dos céus e derramará bênção sem medidas. O pastor está falando do texto de Malaquias. Não, irmãos, eu não estou falando da entrega da espécie. É da entrega da sua alma. É da obediência. Se você ler o texto de Malaquias um pouquinho para trás, tá? Ele não está falando explicitamente, né, do financeiro. Ele está falando da sua obediência na casa do Senhor, da sua obediência com as coisas de Deus, da sua obediência no seu temor diante do Senhor. Amém? Vamos pregar por aqui hoje. Na próxima quinta-feira eu posso passar 20 minutos, né? Eu estou dispensando os irmãos um pouco mais cedo hoje. Aleluia. Quantos compreenderam? Amém? Louvado seja Deus. Então, feche seus olhos por um instante. Deixa eu orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai querido, por este momento que nós passamos nesse estudo maravilhoso. Que a tua presença, ela seja contínua sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos dê a direção a cada dia. Pai, que as brechas sejam fechadas nas nossas vidas, para que o inimigo da nossa alma não tenha por onde passar e colocar dúvida, colocar cansaço, colocar, Senhor Deus, meu Pai, intriga sobre a vida dos teus filhos. Deus, conceda, Pai, um final de noite abençoado. Livra, Senhor Deus, meu Pai, do mal, da praga, da peste. Deus, a enfermidade nos ossos, a enfermidade na carne, a enfermidade no sangue, a enfermidade, Senhor Deus, meu Pai, que foi posta no meio do casamento, o Senhor repreenda nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém? E graças a